Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos hoje começando o capítulo 24. Antes, lembrando aos amigos, inscrevam-se no canal, acionem o sininho para serem avisados das postagens dos vídeos, compartilhem com os amigos, comentem. É sempre importante a participação de todos, a fim de que esse trabalho possa cada vez mais ampliar a sua divulgação, não é? Então agradecemos sempre. O título do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo: não coloqueis a candeia sob o alqueire. O alqueire é uma espécie de uma cúpula assim, não é? E a candeia é uma lamparina. Então não é bom que, se colocarmos a candeia embaixo do alqueire, não teremos luz, ficará tudo escuro, não é? Então é importante que nós coloquemos sobre, o candeeiro tem que ficar alto, num lugar alto, para que possa iluminar todo o espaço. E vamos ver quem disse, em que condições foi dito, e essa passagem inspirou Kardec a este capítulo 24. Não coloqueis a candeia, a lamparina, a luz, sob o alqueire, porque lá ela nada iluminará. Afinal, a função da luz é iluminar. Como vamos esconder, vamos dizer assim, perverter a função da luz, não é? O Evangelho é luz e é a verdade, porque é revelação das leis de Deus. E com certeza vamos ver, será que é sobre isso? Vejamos então o início do capítulo. Neste capítulo nós vamos ter candeia sob o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Não vades aos gentios, os sãos não têm necessidade de médico, coragem da fé, carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Começamos então com candeia sob o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Ele não falava direto. Por quê? Porque ele está falando de questões espirituais. Jesus não fala a nós encarnados, ele fala a nós, espíritos imortais, temporariamente encarnados. Mas ele fala a nós, espíritos imortais que somos, independente de estarmos encarnados ou não, somos espíritos imortais, em franca evolução. Evoluir necessita de orientação, independente, claro, da nossa parte. Muito esforço, muito sacrifício até, diante dos nossos impulsos em fazermos lá aquilo que fazíamos há séculos, mas não queremos mais fazer. Então, muitas vezes, num impulso, num momento em que batem no nosso calcanhar, podemos ter aquele impulso, mas queremos coisas diferentes agora. Queremos crescer. Queremos fazer brilhar a nossa luz, como nos estimulou Jesus a fazer. E isso nos exige muito trabalho, muito esforço. Mas, por mais esforço e trabalho, é muito fundamental termos os mentores, termos os anjos guardiões. Vamos pensar, é possível que alguém seja autodidata? Sim, é possível. Quantos autodidatas conhecemos?
pessoalmente, porque na história podemos ter biografias de pessoas célebres que foram autodidatas. Mas quantos proporcionalmente existem na humanidade? Vamos pensar numa escola. Existem mais autodidatas ou mais crianças na escola? Se não tivessem professores na escola, como seria o aprendizado dessas crianças? Então, no crescer, no evoluir, é importante que tenhamos, assim como temos na família, os pais junto aos seus filhos, que tenhamos tutores, orientadores, agentes facilitadores desse processo de crescimento, de mudança. Então Jesus fala por parábolas, porque nós estamos ainda no momento espiritual, imaginemos que há 2000 anos era muito mais dentro desse momento de infância do espírito. E vamos pensar, quantas vezes não usamos histórias para levar às crianças ideias, não é? Histórias. Por quê? Porque ela não percebe, é uma forma lúdica e é uma forma leve de levar algo bom sem que ela se dê conta. Quantas mães pegam as beterrabas que os filhos não gostam e trituram e misturam no feijão. Ele está lá, comendo todos os elementos ricos da beterraba, sem saber que está comendo a beterraba. Então, da mesma forma, as parábolas, as histórias com fundo moral, porque a parábola é uma história com fundo moral, com uma mensagem edificante. Então, quantas vezes nós, através dessas parábolas, chegamos às nossas crianças, assim como Jesus chegou até nós, trazendo o evangelho ao povo, ele falava por parábolas. Já aos apóstolos, ele falava mais diretamente. Vejamos o item 1 do capítulo 24, então. Kardec vai destacar no item 1 e 2, e assim, geralmente, que os capítulos se desdobram, não é? No início, Kardec traz as passagens do Novo Testamento a que se refere o título do capítulo. Então, no item 1, ele traz, Kardec, o versículo 15 do capítulo 5 do evangelista Mateus. E lá temos palavras de Jesus: não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, né? Que é aquela peça que fica presa ao teto. Hoje temos lâmpadas, mas antigamente se colocavam as lamparinas no candeeiro. As candeias no candeeiro. Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. No item 2, se temos o item 1, é a passagem de Mateus, no item 2, a passagem de Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Não há ninguém, de novo palavra de Jesus, que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, trazendo a ideia daquela, né, do alqueire. A cubra com um vaso, ou a coloque sobre uma cama, mas a põe, a candeia, sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não venha a ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. É claro que há seu tempo. Então, sempre que trazemos à luz da verdade uma lição importante, ela deve vir no tempo certo.
porque senão não será absorvida. Então nós temos que as revelações das leis de Deus, a primeira, a segunda, a terceira, os 10 mandamentos, o Evangelho, a doutrina espírita, vieram no tempo em que a humanidade tinha condições de receber aquela verdade. Ah, mas dos 10 mandamentos ainda se mata, ainda se rouba, ainda, não é? se ambiciona os bens do outro. Sim, mas já temos entendimento de que aquilo é a verdade. Já temos entendimento. Podemos errar, mas sabemos que estamos errando. Não é mais a ideia de que olho por olho, dente por dente. Não é mais essa ideia. As leis de Deus vêm repletas de ensinamentos que nos libertam desses pensamentos, ideias, conceitos selvagens, onde o instinto, não é, de sobrevivência, de se impor sobre o outro isso também tem muito a ver com instinto, não é? Porque nas matilhas existe aquele que domina. Então, isto tudo é muito para trás. Agora, a visão é outra. As revelações das leis de Deus que nos fazem nos aproximar do Criador através da sua prática, nos ajudam a transcender a essa experiência animalizada do nosso passado, não é? Então, cada vez mais seremos menos animais e mais humanos, cada vez mais libertos dos instintos e movidos pelos nobres impulsos do espírito elevado, porque estamos caminhando para lá. Ah, hoje não sou espírito elevado. Não, hoje eu respondo ainda muito fortemente aos meus instintos. Mas sabemos que estamos, como na escola está a criança, aprendendo e progredindo. Fato, não é? Então, é uma questão de tempo, a providência divina nos oferecendo experiências para que cada vez mais possamos ir nos libertando. Lembrando aqui que quando Pilatos apresenta Jesus à turba, à multidão, ele diz: eis o homem. E Emmanuel tem uma mensagem onde ele comenta esta fala de Pilatos, dizendo exatamente isso, que Jesus é o homem desprovido totalmente de qualquer impulso inferior ligado a instintos. Ele é 100% humano. Nós não, nós ainda temos esses impulsos animalizados que são os instintos. São importantes? Sim, muito importantes, ainda em várias situações neste mundo de provas e expiações, mas estamos exercitando e com certeza hoje somos menos instintivos do que éramos há 2000 anos. Vejamos então. No item 3, não vamos passar para o item 3 não, porque o item 3 vai exigir tempo que já não temos hoje. Mas queríamos voltar aqui ao programa de ontem, porque dissemos que o comentário que fizemos ontem estava no terceiro parágrafo do item 16. Por quê? Porque eu tinha passado um círculo no Espiritismo e aí o círculo passou bem em cima do número do item 17. Então, na verdade, ontem nós não vimos o item 16, nenhuma parte do item 16.
Ontem nós vimos o item 17 e o item 18 do capítulo 23. Queríamos deixar essa correção, pedindo desculpa aos amigos. Então, ontem foi o item 17 e o item 18 do capítulo 23. E hoje, então, vimos o item 1 e o item 2 do capítulo 24. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.